E vem conferir a crítica da primeira temporada de The Idol. E terminou com 5 episódios, tanto na HBO como na HBO Max, a série The Idol. Série essa que provavelmente não vai ter uma segunda temporada. Afinal, a audiência da série foi muito baixa e também os críticos massacraram muito a série e o público massacrou muito a série. Algo que raramente acontece. Público e crítica dando opiniões muito parecidas sobre algo. Normalmente tem uma discordância desses dois. E pra mim, The Idol não é uma surpresa ter dado errado. Antes da série estrear, eu tava torcendo muito que ela desse certo. Porque eu vi a premissa e eu vi as pessoas que estavam envolvidas na série e eu achei que poderia ter um potencial gigantesco. Pegar os bastidores da fama e brincar sobre isso. Brincar de como todo bastidores é problemático, como que as pessoas que estão atrás de uma pessoa famosa podem destruir a carreira dela. Então eu achei que tinha um potencial gigantesco. Mas apesar de eu achar que tinha um potencial, quando foi chegando mais perto da estreia da série e foram mostrando os problemas de bastidores que teve antes da série estrear e durante a série, provou que era praticamente impossível a série dar certo. Claro, existem muitos filmes e até séries que se tornaram clássicas e você vai descobrir depois que os bastidores eram horrorosos, que a parte do set era muito ruim, mas aí vira aquele clássico história, onde até vira livro para mostrar como é um caso muito raro. E The Idol não foi esse caso. Antes da série estrear, uma produtora que também estava cuidando da parte do roteiro da série, já tinha gravado boa parte da série, já tinha mostrado muito da sua visão, mas principalmente o The Weeknd não tinha gostado dos rumos que a série estava levando, porque ele acreditava que o roteiro estava mostrando muito mais o lado da Jocelyn do que o lado do personagem dele, o Tedros. Então dessa forma, ele achava que o Tedros, ele precisava de mais espaço, ele precisava mostrar mais quem era o personagem. Teve uma discordância, os produtores ficaram do lado do The Weeknd e demitiram essa produtora. A partir daí, quando eles perceberam isso, tinham que trazer outra pessoa. E eles trouxeram o produtor e praticamente mente criativa por trás de Euphoria, que já estava na HBO. Mas ele é um cara que desde a Euphoria já tinha um grande problema de bastidores, pela forma como ele tratava os atores, pela forma como ele tratava o seu roteiro e as personagens femininas. Colocar esse cara dentro de The Idol não foi uma boa ideia, porque quando ele começou a escrever o roteiro, ele colocou sua visão e todos os problemas que tinha na segunda temporada de Euphoria, que é bem mais fraco que a primeira, você consegue ver aqui. E quando você vê que é um roteiro bagunçado, e vale destacar, a outra produtora que estava antes dele já tinha gravado 70% da série. Então é praticamente metade da série sendo jogada no lixo para você recomeçar do zero. Em pouco tempo, com pouco tempo para você criar o que você queria, e aí a série estreia. E quando a série estreia, você vê os problemas que a série tem. A série não consegue acertar em quase nada que ela tenta fazer. Quando você começa a ver o primeiro episódio e algum dos 5 episódios, você vê que dentro deles tem algumas lampejos de potencial ali, mas são mais potenciais desperdiçados do que realmente bem utilizados. Algumas discussões sobre a fama, sobre a família, sobre o uso de drogas, sobre também a relação de os bastidores com realmente o que é a pessoa real. Isso é super interessante, mas são assuntos que são colocados na série, mas não são bem abordados. Assim como a história. A história ela não é boa, ela não tem um bom ritmo na parte como ela vai sendo desenvolvida e trabalhada ao longo dos 5 episódios. É uma grande confusão e em vários momentos parece que a série não sabe para qual caminho ela quer levar. A série originalmente era para ter 6 episódios. No meio do caminho eles resolveram diminuir para 5. Imagina, uma série que já é pequena, uma minissérie praticamente, você tirar um episódio inteiro. Obviamente coisas vão estar faltando. Então quando você está assistindo a série, você chega na metade dela, parece que o roteiro não sabia que a série estava na metade. Parece que o roteiro era feito por pessoas amadoras que não conseguiam fazer uma virada decente de um episódio pro outro para criar um clímax. Não, era tão ruim a série, o roteiro é tão mal escrito, a história é tão mal desenvolvida, ela vai escalonando a parte que deveria para chamar o público de uma forma tão ruim que quando termina o episódio, eles não conseguiram fazer nem de forma decente aquele gancho para te atrair para um próximo episódio. Realmente, a série em questão de roteiro errava tudo. Errava na parte da história mesmo, que ela não era bem interessante, bem desenvolvida. As discussões que são presentes na série não são bem feitas, não são bem discutidas e tem alguns pontos que são até muito problemáticos na forma como eles abordam dentro da série, sem contar que a forma como trabalha os personagens e também trabalha principalmente os núcleos de modo geral também são muito mal feitos. Então, pra mim, a parte de roteiro, ele é terrível. Terrível na parte de como trabalha a história, como trabalha os personagens, o desenvolvimento dos personagens, a expansão de mundo e até na parte fora daquele mundinho. Porque outra coisa super interessante pra se mostrar aqui
ali seria mostrar fora desse mundo, mostrar os fãs, mostrar pra fora daqueles muros que eles ficam presos. Mas nem isso a série acerta. A série prefere passar 5 episódios, basicamente 4 deles, dentro da casa da Jocelyn. Não, sai de lá, mostra como é que estão os fãs dela, mostra como é que tá a vida fora de lá. Não mostram isso, outro desperdício, nem mostra o peso, porque parece que, por um lado, eles querem convencer você como público que a carreira dela tá despencando, tá desmoronando, mas você não consegue sentir isso. Você não sabe nem se ela tá numa ascensão, se ela tá realmente no auge ou se ela tá caindo. O roteiro não trabalha nada bem, não trabalha bem o universo, não trabalha bem os personagens e não trabalha muito bem a história de modo geral. Além disso, a gente também tem que falar dos personagens, porque quando você tem uma história mais que envolve personagens, você precisa torcer que eles deem certo. Eles precisam ser cativantes, envolventes, e fazer com que o público, de modo geral, torça pra eles para poder querer ver um episódio atrás do outro. Esse episódio, a história é importante, mas os personagens são mais importantes que a história. Se os personagens forem bons, realmente o resto da história pode até funcionar um pouco menos e a série acaba funcionando. Mas não é isso que acontece. Os personagens daqui, todos são muito ruins, de formas diferentes, mas todos ou são muito ruins, ou muito mal trabalhados, ou completamente esquecíveis. Os dois protagonistas da série acabam sendo a Jocelyn e o Tetros. Quando você acaba vendo essa série de modo geral, você imagina, eles têm que ser bem trabalhados. E quando você vai acompanhando os primeiros episódios, você imagina que vai ter aquela dinâmica de o Tetros vai ser o grande vilão, ele vai ser o grande inimigo, e a Jocelyn vai ser aquela personagem que ela tá sofrendo com aquilo, com aquele mundo que colocaram ela. Mas não é isso que acontece. Realmente o Tetros, ele é um personagem insuportável, ele é um personagem que é impossível você gostar, e cada momento que ele tá em tela você torce pelo pior, você acha que ele tem uma queda o mais rápida possível. Mas a Jocelyn também não é uma personagem gostável, ela não é uma personagem que é fácil de você gostar, torcer por ela e querer que ela realmente, você quer que ela saia daquela situação pelo relacionamento abusivo que ela está. Mas se você for ver a personagem em si, ela também é insuportável, é impossível você criar um mínimo de relação com ela. No final da série, quando era pra você criar uma ligação de, olha, a Jocelyn, apesar de tudo que ela sofreu, ela não é tão diferente de todas as pessoas que estão aqui, você não cria isso porque você, como público, já criou uma antipatia pela personagem. E todo mundo que está em volta delas, todo mundo, desde os produtores, desde a parte dos agentes, até aquelas pessoas que são consideradas famílias ali, todos são insuportáveis. Não tem um personagem que presta aqui. Alguns você só ignora, alguns você não lembra que existe e o resto você tem uma completa raiva. Além disso, tem uma personagem em específico que se chamava Diane. Essa personagem ela tinha um potencial gigantesco dentro da série, de poder ser desenvolvida, de poder ser bem trabalhada. E aí no final da série você cria essa ligação de, olha só, ela passou a perna na Jocelyn, mas a Jocelyn passou a perna dela. Mas essa personagem ela é tão esquecível, ela é tão mal trabalhada que nem isso funciona. Então, de modo geral, você tem personagens secundários que quase todos são esquecíveis, genéricos, ou que você só tem muita raiva e os protagonistas não funcionam de maneira nenhuma. E numa série que vai trabalhar sobre história e pessoas, você precisa se importar com eles. Se não se importar com eles, acaba virando um problema. Os atores, de modo geral, eles variam muito, tem alguns que estão bem abaixo. A atriz que faz a Jocelyn, eu acho que ela tá até que bem em alguns momentos, ela consegue passar um drama, mas o The Wicked, ele não é ator, e você deu um papel muito grande pra alguém que não é ator, e você vê isso visivelmente em tela. Ele não é bom ator, ele não vai bem nas cenas dramáticas, ele não vai nas cenas que ele precisa ser realmente solto como ator. No começo da série, ele não parece tão ruim, porque ele não tem tanta participação, mas quando ele entra de vez na série, ele precisa entregar um drama, precisa entregar cenas, tem algumas cenas que são bem vergonha alheia de ver ele atuando ali. Falando em vergonha alheia, um assunto que foi muito abordado aqui na série, que precisa ser destacado, seria envolvendo as partes de sexo e as partes envolvendo realmente o personagem do The Wicked, nessa parte de sexo como um todo. Porque a série, ela quer muito focar na parte sexual da Jocelyn e desse mundo dos artistas. E isso, tudo bem, é uma crítica interessante, mas a forma como eles fazem não é legal. Existe uma linha muito curta entre você fazer esse trabalho de sexualizar uma personagem para fazer uma crítica e der certo, realmente ter uma crítica que funcionar, ou virar algo vergonha ali, absurdo e de incomodar. Essa série, obviamente, como um roteiro que não é bem trabalhado, com uma direção que não é bem trabalhada, acaba fazendo com que fique algo vergonha ali em alguns momentos, incômodo para quem assiste, não é algo que realmente funcione. E a forma como a direção trabalha a maioria das cenas sexuais também não passa a mensagem que a cena deveria passar. Então nem isso a série funciona. E nessa parte da direção, na parte técnica, a série funciona. Porque, de novo, tem vários momentos aqui onde a direção tá bem perdida. Tem, inclusive, acho que pela mudança de produtor no meio do caminho, também gerou essa incoerência. Parece que uma hora a direção quer mostrar uma coisa, quer mostrar uma abordagem, e outro momento quer mostrar outra. Realmente não funciona de modo geral. Então a história não funciona, a direção em muitos momentos não funciona, os personagens não funcionam, a mensagem não é bem passada. Então o que funciona na série? Praticamente nada. Você pode falar que tem uma cena ou outra onde a música funciona um pouco melhor, uma cena ou outra onde você pode ter uma cena bonita onde ele consegue se destacar, mas se você for ver mesmo,
A série não acerta em quase nada que ele tenta fazer. Realmente é uma série que eu não entendo como que ela conseguiu ser lançada. Porque com tantos problemas que ele tinha, a melhor coisa era começar do zero e realmente repensar como iriam fazer a série. Porque como eles fizeram, quase nada se acerta aqui e se torna uma das piores séries que eu já vi. Concluindo, The Idol é uma das piores séries que eu já vi, que tinha um potencial gigantesco de ser uma das grandes séries pelas pessoas que estão em volta e pela temática que a série prometeu abordar, mas não foi isso que aconteceu. The Idol é uma série que erra em tudo que tenta fazer. Na parte técnica, trilha sonora, na parte da direção, fotografia, montagem, a série não vai bem. A série tem um momento ou outro, você pode até tentar destacar como um elogio um pouco maior, mas de modo geral, quase nada desses pontos funcionam. A trilha sonora, por exemplo, que tem boas músicas que dá pra você ouvir fora da série, dentro da série elas não funcionam e elas não encaixam muito bem o que a cena está sendo mostrada. Na parte de roteiro, a série também é muito ruim. Não consegue desenvolver bem a parte da sua narrativa, não consegue desenvolver bem a parte dos seus personagens, as suas histórias e principalmente a parte das discussões que poderiam ser super interessantes. E por último, você tem as atuações. E as atuações, você tem até atuações que não são tão ruins assim, mas o principal ator, um dos principais, que é o Tedros, vivido pelo The Weeknd, é bem ruim. Quando o The Weeknd começa a série, ele não começa mal, porque ele não tem uma grande função narrativa ainda. Quando ele entra de cabeça na série, ele vai mostrar que ele é um cara que ele é meio maluco às vezes, mas que ele é carismático, que convence as pessoas, ele não te convence, porque a atuação dele é muito ruim. Precisava de alguém mais experiente para esse papel, e o The Weeknd não é esse cara, fazendo com que essa série, apesar de ter uma coisinha ou outra boa, é uma das piores séries que eu já vi. E por isso que eu fecho a série The Idol com uma nota meio de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da série The Idol? Que nota você daria para ela? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.